Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, no capítulo 14. No verso 6. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Está escrito assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós iniciamos a ministração desta manhã para falar algo que de repente você fala assim: eu estou careca de saber que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas às vezes você tem uma verbalização que Ele é isso, mas na prática Ele não exerce esta prioridade toda na vida de uma pessoa. E eu quero navegar um pouco em cima de que, por exemplo, assim, entendemos que Ele é a fonte, inclusive, de respostas, de cura, de libertação, de restauração, de família, de casamentos, que Jesus, Ele pode todas as coisas, que Jesus, Ele é o pão da vida, que Jesus, Ele é o alimento espiritual, que Jesus, Ele é a água que me faz não ter mais sede, como Ele disse em relação àquela mulher na cidade de Sicar. Às vezes nós vamos falar: não, Jesus, Ele verdadeiramente disse que para Ele todas as coisas são possíveis e nada é impossível no que diz respeito a esta fonte. De repente são situações que você verbaliza, mas hoje eu quero que você reflete no sentido, se você verbaliza, mas se você depende verdadeiramente dessas palavras, que o Senhor, o Espírito de Deus, não quer que elas estejam somente decoradas, mas que ela seja vida dentro de nós, porque esta vida de Deus faz com que a cada dia essa chama em relação a esta representatividade, ela possa aumentar mais e mais. Então eu quero fazer essa pergunta para você como instrumento de Deus. Você sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? E não existe outro caminho para a salvação, para a vida eterna? Você tem essa confiança e dependência nele todos os dias da sua vida? Ou você acha que você passa mais tempo oscilando nesta verdade ou vivendo esta verdade? E eu quero dizer para você que Jesus é mais. Você pode repetir comigo? Fala: Jesus, mais forte, fala: Jesus é mais. É mais o quê? Ele é muito mais do que imaginamos. Ele pode desenvolver na sua vida algo que você até hoje, você ainda não teve o quê? Uma experiência consolidada nesta área. E é o que o Espírito Santo disse muito ao meu coração: nesses dias eu quero fazer o meu povo experimentar de coisas que eles ainda não experimentaram. Quem pode dizer amém? Agora comece a imaginar o que seria estas coisas que você ainda não teve uma experiência com o Senhor. Na área financeira, uma experiência: eu nunca tive um aumento, tirando aquele, como é que fala? Cadê o Jean? Está aqui hoje? Que todo ano, dissídio, obrigado contadora.
Eu quero ter uma experiência de um aumento fora daquele que é o dissídio anual da minha classe. Eu quero ter uma experiência, por exemplo, de uma cura física, ou na minha vida, ou então na vida de alguém que eu intercedo, como nós temos visto vários testemunhos aqui. Não, eu quero ter uma experiência em relação ao meu casamento. O meu casamento, ele é um casamento bom, ele é um casamento razoável, mas eu quero viver 100% daquilo que o Senhor escreveu como plano em relação ao casamento e à família. O que pode ser esta coisa que você ainda não experimentou da parte de Deus? E eu tenho uma palavra do Espírito de Deus ao seu coração. O Senhor está pronto para te atender conforme a sua fé. Se você tiver fé suficiente, o Senhor pode fazer. Então, quando nós falamos que Ele é mais, nós temos que entender primeiro, não o que é de mim para Ele, mas sim o que é dele para mim. Ele é a fonte, não sou eu que sou a fonte de respostas, a fonte de milagres é o meu Senhor, que significa provisão. Então é necessário que eu conheça o que vem dele para mim. E como é que eu conheço o que vem dele para mim? Através da sua o quê? Palavra. Você pode repetir comigo? Fala: eu conheço o que vem do meu Deus para mim através da sua palavra. Qual é a familiaridade que você tem com a palavra? De ouvir a palavra através dos cultos, ou de um programa da internet, ou de um programa de rádio, ou da sua leitura diária, do seu estudo bíblico, da sua oração na tenda do encontro. É importante você saber isso, porque senão fica algo que você fica entendendo que está partindo só de você para Deus, e quem tem esse entendimento muitas vezes verbaliza frases mais ou menos assim: parece que a minha oração não passa do teto. Alguém já falou isso para Deus? Deus, eu estou passando coisas que parece que eu oro, mas parece que a minha oração não passa desse teto, parece que o Senhor não está me ouvindo. Mas como? Na palavra diz que Ele é Emanuel, Deus presente, Deus conosco, Deus vivo, Deus que em todo tempo está atento os seus ouvidos à oração e o clamor que a tua igreja faz. Então essa possibilidade não existe, ou seja, há uma interrupção, e essa interrupção ela pode estar sendo causada ou pela minha falta deste relacionamento com Deus, ou pela obstrução maligna, por conhecer que existe um grande projeto a respeito de você, indivíduo, ou da sua casa e da sua família e dos seus filhos, mas nunca da parte de quem? De Deus, porque Ele tem prazer em nos trazer este favor, e dentro desse favor está a revelação da sua palavra. Eu quero pedir para os meninos projetarem agora Tiago 4:3 na revista atualizada. Amém. Tiago, Luiz, Tiago 4, capítulo 3, a versão é revista atualizada. Projetou? Pedis e não o que? Recebeis. Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos o que?
prazeres. Preste atenção: pedis e não recebeis. E por que não recebeis? Porque pedis mal. Pedis para que pudesse ter benefícios próprios e não benefícios em favor do reino. Nesta mesma palavra que eu te disse que precisamos recorrer e que vem de cima para baixo, a palavra nos ensina que se ainda estamos com essa busca, mas ainda superficialmente, espiritualmente, Ele coloca o seu Espírito para interceder por nós com gemidos o quê? Inexprimíveis. Para quê? Para que esse discernimento, para que esta revelação, ela possa nos alcançar e que nós não caminhemos para que usemos Deus, ou colocamos Deus como nosso servo. Fala para o irmão que está do seu lado, fala: Jesus não é seu servo, você é servo do teu reino, e Ele sabe o que é prioridade para o reino dele, inclusive a sua vida, em nome de Jesus, amém? Então o apóstolo aqui, ele nos ensina que devemos sim recorrer, pedir para Deus. Nós devemos entender que esta fonte, que é mais, que é o pão que alimenta, é a água que sacia a nossa sede, que é o Deus que cura, que restaura, Ele pode todas as coisas. Mas quando esse pedido, ele serve, ou essa mentalidade, não somente superficial, mas independente de não visar o reino, mas o meu benefício próprio, pode ser que às vezes eu não serei o quê? Atendido. Então, quando a resposta estiver um pouquinho demorada, qual que é a reflexão que nós temos que fazer? Eu preciso fazer uma correção de rota. Ou eu estou pedindo errado, ou então eu estou dependendo única e exclusivamente da misericórdia. Senhor, misericórdia, responde, porque eu vou precisar de mais. Eu lembro que tinha um pastor nosso que ele falava assim: de tanto nós insistirmos de repente em alguns pedidos, e Deus demorando um pouquinho, sabendo que nós não estamos prontos para aquela área, e a gente continua não falando: Deus, me mostra por que está demorando, ou onde o Senhor quer alcançar, mas fica assim, ó, batendo na mesma tecla, igual aqueles papagaios. E aí às vezes Deus responde mesmo fora do tempo de Deus. Deus pode fazer isso? Pode. Ele responde pela sua o quê? Pela sua misericórdia. Mas muitas respostas vinda desta fonte através da misericórdia é um arrombamento da porta. É receber sem ter maturidade para receber, né? André, acho que ele me disse que o primeiro carro que ele teve, tinha quantos anos, André? 11 anos ele teve o primeiro carro, né? Com todo respeito, seu Moacir estava com um problema, amém? Agora pergunta se a Dani vai deixar ele dar um carro para o Mateus com 12 anos de idade. A não ser que fique na garagem até os 20, né? Mas podia? Ei, cadê o Dantas? Ô Bel, ele disse que podia, hein? Fala assim: vai ser ministrado no próximo Docmas. Amém? Então é mais ou menos assim, para você entender o relacionamento de cima para baixo. Deus conhece o que é de melhor para nós. Quem pode dizer amém? Mas às vezes o filho faz bico para a mãe quando ela fala que não pode comer doce antes da refeição, não pode? Eu vou perguntar: tem algum filho aqui? Cadê a Isabela? Você já pediu doce perto da refeição, Isabela? Nunca? Ei, essa Isabela, eu já pedi, hein? E eu já peguei escondido também. Lá quando eu era... Só porque minha mãe colocava naquelas latas antigas, né? Ela punha lá em cima. Aí o que eu fazia? Eu arrastava uma mesa daquelas de bar, sabe? Aquelas de abre e fecha assim. E aí minha mãe ia lavar as vasilhas lá na bica, né? Que fala lá no sítio lá.
E aí eu olhava assim, falei, vai lá gastar uns 10 minutos para poder lavar aquele tanto de vasilha lá. Eu pegava e arrastava, a coisinha subia e pegava lá. Por exemplo, tinha muitas vezes aquelas bolachas que eu amava, né? Aquelas que eles falam sequilhos de polvilho, né? Aí eu ia lá e falava assim, vou pegar só umas 2 para não atrapalhar a refeição. O Hilário está olhando como também já pegou o doce escondido antes da refeição, né? Já, Hilária? Já. Só pegou feijão. Tanta coisa boa para pegar, só pegou escondido feijão. Ah, entendi. Então assim, esse relacionamento, por que o Espírito Santo está falando comigo, com você? O que você acha de você ter um grande prêmio? R$1 milhão. Está lá na sua conta. Mas a sua conta é conjunta. Aquela que precisa de 2 assinaturas. Não sei se ainda tem isso hoje. Tem ainda, Diego? Só libera se tiver as 2 assinaturas. Uma daquelas assinaturas já sabe direitinho o que ele vai fazer com R$1 milhão. Ele só não sabe o que ele vai fazer. Ele tem maturidade para administrar aquilo que ele quer fazer, como o filho pródigo. E tem aquele outro que segura, não, vamos ver direitinho, vamos fazer, né, É mais ou menos igual eu e a Mariene lá em casa na administração, né? O bispo e ela, não, vem cá, vamos segurar, vamos, né? As mulheres geralmente é assim, né? A Dani também é assim, aquela que segura. E o André é o que? Mulher é mais econômica, não é não? E lá na casa da Bel, eu acho que é a mesma coisa também, não é? Ou não, Bel? Se depender do... que às vezes o homem pode ser que ele age no impulso. A mulher, não, eu sei o que eu passo aqui na minha despensa no dia a dia. Mas eu quero que você entenda sobre essa questão de sendo seu Deus mais, Jesus o Deus vivo é mais. Por que então nós não vivemos a plenitude do que Deus tem para nós? Por quê? Será que nós não estamos com uma velocidade muito aquém do que precisamos para obter a vida abundante aqui na terra? Será que nós não estamos muito focados no ativismo? Marta, pergunta para a pessoa que está do seu lado, você é mais Marta ou você é mais Maria? Em relação ao seu relacionamento com Deus, você é mais Marta ou você é mais Maria? Você é mais ativismo ou você é mais desenvolvimento desse relacionamento, como diz a pastora Bel, intensa para descobrir o secreto? Porque é você estando no jardim secreto da adoração, é você vivendo essa questão, entendendo que Jesus vai além. O próprio Jesus falou para os seus discípulos, Marcos 10, 27, para o homem é o quê? Impossível, mas para Deus tudo é perfeitamente o quê? Possível. Inclusive que nós possamos viver a vida abundante aqui na terra. Quando nós ministramos até para líderes, quando na quinta-feira nós tivemos nossa ceia do ministério, todos receberam slides, todos que vieram receberam slide, vocês estudaram e tal. Então nós falamos, Jesus, Ele quer que a igreja seja uma igreja adoradora. O Senhor quer que a igreja seja uma igreja intercessora. O adorador e o intercessor, ele não é
a maioria, o percentual maior ativista, ele é o quê? Ele é busca. Ele é intensidade da Shekinah, da presença, da glória. Então, eu entendo que o Senhor está dizendo para nós como igreja: eu posso fazer você viver a minha plenitude no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida profissional, no relacionamento com os seus filhos, na sua vida natural, na sua vida emocional. Eu posso. Sabe o que significa dizer? Às vezes você fala assim: não estou conseguindo visualizar. O que é plenitude, por exemplo, desse Jesus, que é mais na minha vida emocional? 100% de saúde, o que? Emocional. E nós estamos vivendo num mundo que cada vez mais as pessoas, elas estão o quê? Doentes emocionalmente. E por que as pessoas adoecem mais emocionalmente? Porque elas estão menos dependentes desse Jesus que é mais. Famílias estão cada vez mais divergentes. E pasmem, às vezes famílias da igreja. Por que às vezes as famílias estão cada vez mais divergentes? Por que esse Jesus que é mais não tem conseguido gerar essa plenitude dentro do relacionamento familiar ou conjugal? Porque a palavra está sendo deixada de lado e não sendo o que? A prioridade. Evangelho de João capítulo 4, quando o Senhor encontra aquela mulher e ele diz assim: mulher, me dá água. Ela diz: mas o senhor sabe quem eu sou? Ela estava dizendo no que diz respeito à nacionalidade dela. Ela era uma mulher o quê? Samaritana. Os samaritanos tinham divergências com os hebreus, com os judeus. E aí o que acontece? Ela olhou o que? Aquilo que é o impedimento. Mas quem estava na cidade de Sicar? Quem estava o Jesus que é o que? Mais. O que Jesus falou para ela? Se tu souberes quem é este que te pede água, é você que então me pediria uma água que jamais voltaria a ter o quê? Sede. Se nós não entendermos que esse Jesus, ele quebra esse tipo de coisas, aí eu me decepcionei num relacionamento afetivo. Nunca mais eu quero ver homem na minha frente. Isso é o diabo. Por causa de um homem Zé Ruela, o restante de muitos homens ou mulheres de Deus vai sair do contexto do projeto de Deus por causa da decepção, por causa de um, sendo que Jesus já venceu por todos nós. Esse Jesus é mais. Então, este caminho de dependência a essa palavra, de conhecimento desta palavra, de visitação através dessa palavra, que esse Espírito governe sobre o nosso espírito, para que nós possamos viver essa plenitude diária desse Jesus que é mais, está à nossa disposição. Mas muitas vezes a nossa prioridade são o quê? Outras. Abre a palavra do Senhor aí, Levi, o Luiz, em Efésios capítulo 2, verso 1. Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e o quê? Pecados. Então o Senhor nos tirou lá de um tremendal de lama,
Ele nos colocou numa rocha chamada Jesus, e Jesus quer mais. Por que Ele é mais? Porque quando Ele nos tira dessa condição pecaminosa e nos coloca nessa rocha, Ele já nos tirou desse tremendal e nos colocou na rocha. Ele é mais porque, estando nós nessa rocha, Ele não para de agir para esta ação evolutiva até a vida abundante. Ele diz: você está na rocha e eu vou lavar a sua vida com as minhas águas cristalinas e poderosas, e depois que você estiver limpo, purificado desses delitos e pecados, eu vou te entregar uma veste chamada alva. O que é a mensagem que esse Jesus mais está falando para mim e para você? Eu não faço a obra pela metade. A obra que eu iniciei na sua vida, se você abrir o seu coração e tiver o discernimento sobre ela, eu vou fazer início, meio e fim. Só porque essa jornada entre o tirar do tremendal de lama e nos dar a veste alva, e nós nessa situação de sal e luz, nós vamos frutificar, porque senão seremos lançados fora. O inimigo, ele quer que as lembranças do velho homem comece a vir, para que as fortalezas da mente entrem novamente em nós, para que o processo seja retroativo e volte. Alguém me disse assim: mas como é que alguém pode ter tido uma experiência sobrenatural com Deus e ela, num determinado momento, ela esfria? Por que isso acontece? Porque aquela pessoa, ela não deu continuidade à obra que Deus iniciou. Ela não mergulhou nas águas profundas do Evangelho e nem no Shekinah de Deus. Quem é assim já antigo de igreja, não vou falar velho, né? Antigo de igreja, às vezes nós falamos assim: tem pessoas que vivem dentro das igrejas de encontro em encontro. Uma vez por ano tem um Betel. Quando é que vai ter o Betel? Eu quero ir para o Betel. O que tem na cabeça dela? Aquele mover do final de semana. Mas e a manutenção diária do relacionamento? Aí, não tendo este alimento, ela vai se esfriando, porque a carne, ou o homem carnal, milita contra o homem espiritual. Existe um conflito dentro de nós. Quem gosta de picanha aqui? As mulheres não gostam não, só os homens. Quem gosta de picanha aqui? Amém, amém. Agora, churrasco tem uns negócios, agora não é que é sal grosso mais, como é que é? O sal novo agora que eles falam, como é que é? Parrilha. Churrasco na parrilha, lá com sal lá e tal. Agora, se o Rogério esquece a picanha fora da geladeira e fala: sábado que vem eu vou fazer picanha fora da geladeira, ele vai olhar para aquela picanha com aquela mesma, faltou o que? A manutenção. Manutenção é um ambiente apropriado. E esse Jesus é mais, ele tem alimento diário. O que aconteceu com o Senhor em relação ao povo no deserto? Eu vou te dar maná uma vez por semana, então vocês fazem uma boa dispensa. Foi assim que Deus falou para o povo? Foi, Diogo? Ele falou que o povo tinha que buscar o maná quando? Todos os dias. Jesus, em relação aos 12, ele disse assim: não leve alforje, não leva comida, não leva
excesso de bagagem, não leva nada. Vocês vão, cumprem a minha vontade, porque eu vou prover. Vocês estão fazendo a obra para mim, não para vocês. De cima para baixo, e não de baixo para cima. Jesus proveu nos 12, sim ou não? Jesus proveu nos 70, sim ou não? Jesus proveu nos 120, sim ou não? Jesus proveu na igreja do primeiro século, sim ou não? Sim. Então eu não posso ter um Jesus utópico. Eu não posso ter um Deus do Salmo 23 aberto e empoeirado. Eu não posso ter um Deus do Salmo 91 aberto e empoeirado. Eu tenho acesso a esse Jesus que é mais. Você pode repetir comigo e falar: eu tenho acesso. Mais forte, fala: eu tenho acesso. Mais forte, fala: eu tenho acesso a este Jesus que é mais. Ele pode todas as coisas na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, no meu organismo, em todas as áreas. O meu Deus é mais. Você pode aplaudir bem forte a Ele? Qual que é a área que você está precisando que Jesus deixe de ser utópico para ser esse Jesus que é mais? Que Ele leve você aonde você quer chegar. Não estou nem falando que às vezes você merece chegar. Eu estou falando que você quer chegar. Porque muitas vezes nós não o quê? Merecemos momentaneamente. Nossa visão ainda está o quê? Diminuta. Mas se a gente abrir o nosso coração, se nós abrirmos, tem gente que fala assim: quando eu conheci a minha esposa, eu era muito apaixonado. Eu tinha um amor tão grande que não cabia dentro de mim. Eu não sei você, mas hoje eu amo a minha esposa depois de muitos anos, muito mais do que quando eu a conhecia, do que quando eu me casei, do primeiro ano, do segundo ano. É a manutenção. Nós aprendemos um com o outro a mesma coisa que traz este óleo, a palavra de Deus. Fala para a pessoa da sua casa, fala, converse sobre a palavra dentro da sua casa. Que a palavra seja um assunto importante dentro do seu lar. Que um possa ajudar a trazer essa revelação do Espírito em conversas. Quando você senta na mesa da refeição, é tão chato ficar falando só de boleto, não é? Não, tem energia, tem não sei o quê. Ai, o pneu do carro está careca, eu estou pensando, eu tenho que trocar. Ai meu Deus, não sei o quê. Eu não estou te oferecendo um analgésico, eu estou te oferecendo vida de Deus. Converse sobre a palavra. Quem está entendendo, diga amém. Converse sobre a palavra com seus filhos. Mostre o tamanho do seu Deus para a sua esposa. Esposa, mostre as suas experiências com seu esposo e com seus filhos. Mostre. Isso é gratidão. Ele me tirou dos meus delitos, pecado, rasura de visão, superficialidade e me transportou para uma grande possibilidade, não somente de vida eterna, mas de vida abundante aqui na terra. Isso é gratidão. Ele me amou primeiro, Ele me deu um projeto pronto primeiro, Ele me deu através da sua palavra a convicção: ó, eu sou o pão que alimenta, eu sou a água que sacia a sua sede, eu sou o teu bom pastor, eu sou tudo o que você precisa. Tudo.
Não, o que eu preciso é de uma intensidade, um esforço em relação à faculdade. Você pode estudar 30 horas por dia, filho, se Deus não abrir a porta para você. Eu tenho muita vontade de ser rico. Não, é uma bênção você ser muito próximo financeiramente, principalmente se você, igual o negócio do templo, tiver um coração voluntário para semear. Nunca ninguém semeou no reino e ele teve uma conta diminuir nas suas finanças. Deus é mais. Jesus é mais. Pode pedir comigo? Fala, Jesus é mais. Mais forte, Jesus é mais. Saia dessa condição de um Jesus utópico e passe a partir de hoje de manhã ser beneficiado na plenitude desse Jesus que pode todas as coisas. Amém? Glória a Deus. E para finalizar, Mateus capítulo 19, verso 17. Mateus 19, 7, 19, 17, falei 7? Mateus 19, 17, respondeu-lhe Jesus, perguntas acerca do que é bom. Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda o quê? Os meus mandamentos. Tudo que você faz com a força do seu braço ou com a sua limitação humana tem prazo de quê? Validade. Agora, se você quer a plenitude da vida abundante, o Senhor te diz, só existe um que pode, que é a fonte. É esse Jesus que é mais. Mateus 7:8, para nós finalizarmos agora, vamos ter um momento especial aqui do nosso culto. Mateus 7:8, pois todo o que pede o quê? O que busca o quê? E a quem bate, abrir-se-lhe. Essa fonte está à sua disposição. Você pode dar um abraço na pessoa que está do seu lado e falar, esse Jesus que é mais, está à nossa disposição, para vivermos a plenitude de Deus. Amém?